Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. O grande projeto de Deus, o grande interesse de Deus neste mundo é a edificação da sua igreja. A igreja de Cristo, o corpo, os santos, que somos nós, é o equivalente à Arca de Noé. O que a Arca de Noé era no mundo antediluviano, a igreja é hoje. O interesse de Deus em proteger e salvar a arca, na época de Noé, é o mesmo interesse que ele tem hoje na igreja. A igreja, obviamente, não é o templo, é o conjunto de pessoas. E para edificar a igreja, o Senhor está trabalhando em nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Ele está trabalhando em todas as circunstâncias, um acidente que temos, uma doença, um sucesso, o que quer que venha até nós, Ele usa essas circunstâncias boas ou mais para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. E eu sei que eu estou me tornando mais parecido com Jesus. Olha aqui, presta atenção agora. Quando eu estou buscando agradá-lo a cada momento, eu estou me tornando mais parecido com Jesus. Não é que eu me torne perfeito, eu nunca me torno perfeito. Mas quando eu estou tentando agradar o Senhor, a cada momento, eu estou me tornando mais e mais parecido com o Senhor Jesus. Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos considerar muito rapidamente um texto conhecidíssimo dos irmãos, na primeira carta do apóstolo João, segundo capítulo. Nós vamos olhar para o verso 6, mas principalmente, vamos olhar do 4 a 6, mas principalmente o 6, destacando. Diz assim, eu leio a partir da Ara, você lê na sua tradução. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, como aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A NVT diz assim, aquele que afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu, que é o título que a gente deu, vivendo como Jesus viveu. Pai, fala conosco, não queremos, o teu povo não veio para me ouvir, para ouvir um homem, mas vieram para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, que eu diminua e que o teu povo te ouça, seja edificado, Pai, seja encorajado a ser mais parecido com Jesus. Nós te pedimos. Atende-nos, pois, em nome de Cristo, Senhor. Amém. A pergunta que talvez você esteja fazendo é a seguinte: ora, se eu sou exortado a andar como ele andou, a viver como Jesus, é possível tal coisa? É possível eu andar neste mundo como Jesus andou? É possível eu ser, de fato, igual a Jesus? Nós cantamos agorinha, não foi? Quero ser igual a Jesus. Nós cantamos, olha que cristocidência. Nós cantamos agorinha, quero ser igual a Jesus. E é mais ou menos o que o apóstolo está dizendo. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Cristo veio em carne humana e obedeceu ao Pai, e nós somos chamados a
fazer com que a nossa carne obedeça ao Pai. Está aí a paridade. Embora nós não possamos obedecer perfeitamente, nós somos chamados a obedecer sempre. Quando pecamos, buscar arrependimento imediato. É assim que mantemos a consciência limpa. Deus fez a carne humana obedecer no segundo Adão. Onde o primeiro Adão havia falhado, o segundo triunfou. Deus encarnou para mostrar para nós que era possível obedecer. Exatamente. Jesus obedeceu não porque ele não obedeceu na força de Deus, não. Jesus encarnou e ele obedeceu. Tudo que ele fez na força do Espírito Santo, como você e eu. É importante. Às vezes a gente pensa, Jesus viveu, Jesus andou dessa maneira, que ele era Deus. Não. Por sinal, este é o segredo da piedade, ou este é o segredo da santidade. O que é isso? 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da santidade, que ele foi manifestado na carne. Ou seja, quando eu entendo que Jesus venceu na carne todos os pecados e se tornou meu precursor, eu também sou encorajado a vencer todas as minhas lutas no poder do Espírito Santo, como ele venceu. Grande é o segredo da piedade, a Ara diz. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, parte A do versículo 16 de 1 Timóteo. Que grande lição podemos tirar daqui? Esse texto que eu acabei de me referir, 1 Timóteo 3,16, revela o segredo para sermos santos. A carne obedeceu em Cristo e ela pode obedecer em mim, a carne em mim. Se um anjo dissesse para mim, hipoteticamente, claro, se um anjo dissesse para mim o seguinte: olha, nada aí, eu vou te ensinar a nadar, e ele voasse por cima d'água, eu diria para ele: ora, cargas d'água, tira a asa e me mostra como se nada nadando. Eu só vou poder aprender a nadar contigo se tu te jogares na água. Foi isso que Deus fez. Obedeça, e ele então encarnou e obedeceu na carne. Por isso que ele se tornou o nosso precursor. Para o anjo eu diria: tira as tuas asas e cai na água para me ensinar a andar. Mas para Deus eu não posso dizer, eu não posso obedecer, porque ele vestiu carne e obedeceu. No poder do Espírito Santo, eu posso obedecer como Jesus obedeceu. Eu posso andar como ele andou. Há um texto curioso que talvez você não conheça, em Amós 7, 7 a 8. Se você quiser deixar um dedo aí no Novo Testamento e recuar lá para os profetas menores, tem um texto curioso que fala sobre o prumo de Deus. Amós 7, 7 a 8, a linha do prumo da justiça de Deus. O prumo é um instrumento de medição, que você coloca contra a parede e ele mede se a parede está torta ou não. Pedreiro usa muito isso. O prumo mede e avalia a retidão de uma parede. Nesse texto, Amós 7, 7 a 8, nós lemos o seguinte, Amós 7, 7 a 8. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Fecha aspas. A nação Israel como um toda foi erigida pelo rigor da Torá, a lei de Deus. Na visão de Amós, Deus aparece com um prumo
na mão para medir e avaliar a retidão do seu povo. Ao encostar o prumo em seu povo, o Senhor encontra-o totalmente fora de nível, totalmente torto. Veja, nada mudou no caráter de Deus. Ele continua usando o prumo da sua palavra para nos avaliar. E este prumo, retorna lá para 1 João 2. Este prumo está descrito no texto que nós lemos. Desta forma sabemos que estamos nele. Para aí, olha o prumo aqui. Desta forma sabemos que estamos nele. A resposta para essa pergunta, talvez, seria: eu sei que eu estou nele porque eu sou pastor. Talvez você dissesse: eu sei que eu estou nele porque eu trabalho na igreja. Eu sou voluntário no EJC, então eu sei que eu estou nele. Talvez você dissesse: eu sei que eu estou nele, como diz o texto aqui, porque eu venho regularmente aos cultos. Talvez você dissesse: eu sei que eu estou nele porque eu levantei a mão e aceitei a Cristo, então eu sei que eu estou nele. Talvez você diga ainda mais: eu sei que eu estou nele porque eu fui batizado. Eu sei que eu estou nele porque eu fiz o recadastramento da igreja, eu sou membro da igreja. Eu sei que eu estou nele porque eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Mas não é isso que diz o prumo. O que diz o prumo? Qual é a palavra do prumo aqui? O instrumento diz que eu estou nele, aquele que está nele deve andar como ele andou. Então eu sei que eu estou nele, não porque eu ocupo um cargo, eu sou um diácono, eu sou um pastor, não. Eu sei que eu estou nele, eu posso ter certeza que eu sou crente, em outras palavras, porque eu luto para andar como ele andou. É o que diz aqui a palavra. Não há nada inventado do que eu estou dizendo. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Uma paráfrase desse texto, 1 João 2,6 seria: toda pessoa que diz ser crente deve se comportar como Jesus se comportou. A mesma coisa, dito de uma outra forma. Uma outra paráfrase: aquele que alega ser cristão deve viver como Cristo viveu. Segue-se aí, então, uma outra questão imediata: de que maneira Jesus viveu? Sim, pastor Rai, que eu já entendi. Para que eu tenha certeza que eu estou dele, que eu sou um crente, eu tenho que ser como Jesus. Como foi que Jesus viveu então? Que eu quero saber. Numa sentença: Jesus viveu para agradar o Pai. Pronto. Jesus viveu para agradar ao Pai. E eu preciso viver a minha vida para agradar o meu Pai Celeste, que me ama, quer o meu bem e quer que eu fique cada vez mais parecido com o Filho dele. É simples assim. Estamos entendidos? Amém, meus irmãos? Isso fica claro, essa postura do Senhor Jesus, que viveu para agradar o Pai, tanto, essa postura fica clara, tanto negativamente, quanto positivamente. Negativamente, primeiro, existe um texto pouco conhecido, que a gente tende a escapar, em Romanos 15:3, que diz assim, Romanos 15:3, eu estou falando desse agrado, primeiro negativo e depois positivo. Olha aqui o agrado negativo, Romanos 15:3, vale a pena marcar isso aí na tua Bíblia, eu tenho marcado na minha. Cristo não se agradou a si mesmo. Medita numa coisa dessa. Cristo não se agradou a si mesmo. A mesmíssima coisa, isso aqui Paulo está falando a respeito de Cristo. O próprio Cristo diz isso, Jesus diz isso. João 5:30, lá no finalzinho do verso. O verso todo eu vou ler. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e meu julgamento é justo. Está aqui o que me interessa. Pois
não procuro agradar a mim mesmo. É muito claro. Eu não agrado a mim mesmo. Jesus veio a esse mundo não para se afagar a si mesmo, não para se agradar a si mesmo, não para buscar os confortos desse mundo. Jesus não veio para fazer, em uma palavra, a sua vontade. A gente falou isso aqui negativamente. Positivamente, a coisa funciona de igual maneira. A quem Jesus veio agradar? João 5,30. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Eu não busco agradar a mim mesmo, eu busco agradar aquele que me enviou. É assim que Jesus vivia. Ele repete o mesmo pensamento em 8,39. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só. Por que razão? Por que razão? Porque eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Eu estou agradando o papai o tempo todo. Esse é o estilo de vida. E aí a autobiografia que vocês já me ouviram, milhares de vocês, alguns aqui já até decoraram. A autobiografia de Jesus numa linha. É possível que a gente possa até dizer decor, João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 33 anos e meio numa linha. Então é assim que Jesus vivia. À luz da postura de Jesus, nós descobrimos que o prumo de nossa avaliação é o fato de não vivermos para fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos salvou. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. A gente poderia até simplificar e dar uma massageada para dizer a mesma coisa. Aquele que diz que permanece nele, deve viver para agradá-lo. É a mesma coisa. Eu falo sentido, meus irmãos? Aquele que diz que permanece nele, deve viver para agradá-lo. Você vive, meu amado, ouça isso com muito carinho, você vive para agradar a si mesmo ou você vive para agradar a Jesus? Você vive para agradar, para fazer a sua própria vontade, ou você luta, busca fazer a vontade do Senhor que te ama? Se você vive para agradar a si mesmo, você permanece. Se você não vive, desculpa, se você não vive para agradar a si mesmo, você permanece nele. Um detalhe interessante no texto que estamos vendo, esse texto de 1 João 2,6, é a análise do verbo traduzido como permanecer. Esse verbo só aparece 5 vezes na Bíblia. Permanece, permanecer nele. Esse verbo aparece, por exemplo, em Atos 28,16. O mesmo verbo, em grego, aparece, ele é traduzido como morar. Morar. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para permanecer, por menei, para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Descobrimos aqui que a palavra permanecer envolve a ideia de companhia íntima, de comunhão. Por sinal, o contexto imediato de 1 João 2,6, se a gente subir um pouquinho, volta lá para 1 João 2, a gente está focando bastante no 6, mas se tu bater os olhos mais em cima, no 3, diz assim: sabemos que o conhecemos a Jesus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, conhece Jesus, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. A palavra aqui, conhecer, no verso 3, e conheço, no verso 4, são derivadas de um termo grego, gnosko, que renota a intimidade. José não gnosco Maria, sua esposa. Não foi íntimo, no caso, sexualmente, né?
Ele não foi íntimo de Maria até que ela deu à luz, até depois dela dar à luz. Ele não a conheceu até que ela deu à luz. Mateus 22. Então, é ter intimidade. Quem conhece a Jesus, quem é íntimo do Mestre, obedece a seus mandamentos. Quem é íntimo de Jesus, quem mora com Jesus, quem conhece, luta para obedecer aos seus mandamentos. Uma outra pergunta pode surgir, mas pastor Raik, que mandamentos são esses? Uma coisa vai puxando a outra, né? Quais são esses mandamentos aí que a gente leu? Os mandamentos, Jesus resumiu os 613 mandamentos da lei em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Essas duas verdades estão em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Está aí o segundo: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está tudo pendurado nesses dois mandamentos. Amar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Nós acabamos de ver que acima de nós acabamos de ver que uma excelente maneira de colocar o Senhor acima de tudo é lutar para agradá-lo em nosso viver diário. Era assim que Enoque vivia. Ele andou com Deus. A gente está martelando muito nesse andar, né? Enoque andava com Deus, agradava a Deus. A mesma coisa a gente lê, por exemplo, com Noé. Noé andava com Deus, Gênesis 6, 9b. E por causa disso, Enoque agradou a Deus, Hebreus 11, 5. A mesma coisa, em palavras diferentes, é dita sobre Noé. Noé era o único justo que eu encontrei nessa geração. Eu me agradei de Noé. Então, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, é ser apaixonado, zeloso por Ele e buscar agradá-lo em todo o tempo. É assim que eu vivo a minha vida, aqui um testemunho pessoal. Nem sempre eu consigo, mas é assim que eu vivo. Isso é uma regra muito fácil de você seguir. Nem sempre eu consigo fazer, mas todos os dias eu tento agradar o Senhor. Aqui e acolá, outro dia, muita coisa em casa, 2 crianças chorando, aquela berradeira toda para um lado e para o outro. E um dia cheio, mostrando aqui que nem sempre eu consigo agradar. E aí, a minha esposa um pouco cabisbaixa, e já na hora de dormir ali, já tarde, penumbra, ela preocupada, e eu estava um pouquinho impaciente. E eu disse: meu amor, qual é o problema? Ela disse: não, eu estou preocupada com o Joe, porque ele está inquieto e tal. E eu disse assim: a sua preocupação não vai mudar a situação dele. Você estar preocupada ou não estar preocupada não vai mudar a situação. Então, tira a preocupação da tua cabeça. Foi o que eu disse. Me deitei, o Espírito Santo veio em cima de mim, miserável, não diga isso. Pergunte por que você está preocupada. Não diga para sua esposa que você está ou não está preocupada, não faz diferença. Isso não é coisa de um marido que está agradando. Pergunte para ela por que você está preocupada. Mostra aí uma falha. E aí, relutantemente, pedir perdão para a esposa não é muito fácil, né? Mas, se eu quero agradar a Deus, de manhã, se meu amor, você me perdoa, eu nunca mais digo
que você está ou não está preocupada não faz diferença. Eu quero me comprometer a perguntar qual é a fonte da sua preocupação. Isso é tentar, de uma maneira prática, agradar a Deus, me humilhando. É muito bom que os irmãos saibam que o pastor é o miserável pecador, mas que está lutando. Ok, então, amar a Deus é buscar agradá-lo. E o segundo mandamento que a gente citou é uma citação, amar ao próximo como a si mesmo, é uma citação de Levítico 19:18, ame a seu próximo. O que significa ame a seu próximo? Como a gente perguntou, o que significa amar a Deus? O que significa amar ao próximo? Há uma confusão e muito mal entendido a respeito desse comando. Uma forma de eu entender essa ordem, ame ao seu próximo como a si mesmo, é perguntar a mim mesmo quais são as coisas que eu gostaria que acontecesse comigo. O que eu gostaria que acontecesse comigo? Pois essas coisas eu quero que aconteça com o meu próximo. Eu quero estar bem, eu quero ter recursos, eu quero que os meus filhos estejam bem, eu quero estar feliz, pois eu devo desejar a mesma coisa para o meu próximo. Eu estou amando o meu próximo. Amar ao próximo é desejar do fundo do coração que as mesmas coisas que aconteçam comigo de boas, querer que aconteçam com eles. Talvez você alegue que as suas emoções e sentimentos não permitem que você deseje boas coisas ao seu próximo quando ele é seu inimigo. Pastor Raik, às vezes eu quero é que morra. Me fez tanto mal. Aquela pessoa, aquele próximo, que disse isso de mim, disse aquilo, fez assim com meu filho, fez assim com a minha mulher, fez assado. Quando eu era pequeno, fez dessa maneira, agiu daquela forma. Muitas das vezes as minhas emoções e sentimentos não me permitem amá-lo. Querido, a primeira coisa que podemos fazer diante de um inimigo é orar por ele, para que o Senhor nos ajude a vencer estas emoções. Jesus ordenou que fizéssemos assim: amem os seus inimigos. De que forma? Orando por eles. É o que está aqui, é a receita do bolo. Ame os vossos inimigos, Mateus 5:44. De que maneira? Eu estou incluindo de que maneira? Orando por aqueles que os perseguem. Amar as pessoas não é necessariamente abraçar e beijar as pessoas, pois é possível eu odiar uma pessoa e ainda assim abraçá-la e beijá-la. Judas não amava Jesus e o beijou. Não confunda abraço, beijo, sorriso com amor. Não é isso que Deus pede de você. Não devemos confundir expressões de carinho e afeto com o amor comandado pela Bíblia. Obviamente, que nós somos chamados a tratar bem todos. Claro, se possível, seja sorridente, abraço, mas não é isso que a Bíblia está se referindo quando ela nos comanda a amar os nossos inimigos. Obviamente, nós somos chamados a tratar todos da melhor maneira possível, porém, o nível de proximidade física vai variar de pessoa para pessoa. O que não pode variar é o desejo interior que as pessoas caminhem bem, que tudo vá bem para as pessoas. Uma outra confusão, e eu estou tentando clarear aqui, essa questão de amar pessoas que nos são desagradáveis, é que amar ao próximo não deve ser confundido com ter confiança no próximo. Em nenhum lugar da Bíblia nos é comandado confiar no próximo. É mandado amar o próximo.
Jesus amava a todos, mas Jesus não confiava neles. Olha aqui a lição para mim e para ti. João 2:24. Jesus amava todas as pessoas, porém ele não se confiava a eles. Fecha aspas. Recentemente, aconselhando uma moça com seríssimas dificuldades com o patrão no seu trabalho, cuja postura havia sido desrespeitosa para com ele, ela estava tentando explicar por que ela não conseguia amar o patrão se aproximando dele. Eu digo, você não precisa se aproximar. Perdoar e amar não é ter comunhão necessariamente com a pessoa. A moça confundiu as duas categorias, e porque ela não conseguia ter comunhão com o patrão, ela estava se sentindo culpada. Não se sinta culpado quando não é possível ter comunhão com as pessoas. Continue desejando bem a ela, mas se não for possível, tende paz com todos, se possível. Ainda lemos, já caminhando para o final, ainda lemos em 1 João 2, 5 a 6, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente vive o amor de Deus e o mesmo estará aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quando colocamos em prática os ensinamentos da Bíblia, gradativamente nos tornamos parecidos com Deus. Paulatinamente, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nossas vidas. O prumo de Deus é infalível. Desta forma, sabemos que permanecemos nele. Aqui está o instrumento de medição da minha alegação de ser cristão. Ou seja, qual a forma de saber se eu estou nele? Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Finalmente, Cristo veio a esse mundo não para realizar seus desejos e agradar-se a si mesmo, mas para agradar o Pai. Você e eu devemos andar como Cristo andou, já que importa ser como Jesus. Nós que alegamos ser cristãos, nós que afirmamos conhecer a Jesus, sermos íntimos deles, devemos obedecer seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus, principalmente amar ao Pai acima de tudo e ao próximo, é o que nós somos comandados a fazer. Quanto mais nos exercitamos neste amor, mais nos tornamos parecidos com Jesus. E o amor do Pai se aperfeiçoa em nossas vidas. Busquemos, pois, andar como Ele andou. Busque, como regra geral, sempre agradar ao Pai, pois assim fazendo, você viverá como Jesus viveu. Em nome de Cristo. Amém.